Olha, como tá gravando agora, vocês vão ouvir mais uma vez o recado da minha amiga, tá? Vamos ver aqui, ó. Bom dia, meus amores, prontos para uma aula linda de matemática. Quero todo mundo calculando hoje, Rai. Bom dia, gente. Sabe uma coisa que eu nunca fiz, que eu vou fazer agora pra gente tentar ver? O que a Google acha de matemática? Vamos ver. Ok, Google. Ok, Google. Ela não tá me ouvindo. Calma aí. Calma aí, deixa eu ver. Você gosta de matemática? Claro, que cálculo você quer que eu faça? Ai, que linda! O que você acha das aulas de matemática? Uma pesquisa mostrou o seguinte: Tá, deixa pra lá, gente. Ela mandou uma pesquisa. Não tem opinião formada, Google. Mas ela gosta de matemática. E você também. Porque eu sei que vocês gostam de matemática. É uma matéria boa que a gente vai estudar aqui. E hoje, pelo menos, não vamos ver letras. Porque na semana passada a gente viu letras e aí o pessoal falou: putz, acho que comecei uma matéria um pouco avançada, vamos fazer uma coisa de fração antes. Que tal? Então a gente vai fazer a fração antes e MMC MDC hoje aqui a gente vai passar para vocês. Tudo bem? Bom, gente, vamos lá então, tá? Hoje a gente vai ver então frações, operações, né? MMC, MDC, e se eu acho que vai dar tempo, eu creio que dê tempo, a gente vai ver potenciação e radiciação, que é muito, assim, eita, caiu o quadro aqui na minha casa, meu Deus, que susto, quase quebrou, que vai ser essencial, porque vocês têm que saber, tá? Nem que vocês, sei lá, inventem uma manjeira, alguma coisa assim, mas precisa saber, tá? O que é potenciação, o que é radiciação, como é que faz uma soma de fração, porque vocês vão usar fração no vestibular, com certeza. Eu acho que por exemplo, no Enem, são 45 questões de matemática. 45. Representar um quarto da sua prova, né? Então, dessas 45, eu acho que pelo menos umas 30 você vai usar a fração. Então, atenção na aula, tirem dúvidas, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá? E é isso, usam e usufruam desse momento que a gente está aqui hoje para ajudar vocês, tá bom? Aqui ele tá meio. Eu vou deixar. Acho que ele é assim, que vai ficar melhor pra gente ver. Isso aqui, ó. Mas eu vou aumentar o zoom. E tá todo mundo vendo a tela com a partezinha aqui do negócio? Ah, legal. Arrasaram. Então vamos lá, gente. Frações e operações com frações. O que é uma fração, né? Ela é uma maneira mais simples, ou talvez não, né, de representar números racionais ou irracionais. Então a gente tem, a gente chama de número racional, a gente viu na aula antiga, números com vírgulas definidos, e números irracionais são os números que eles têm, como é que eu posso dizer? Eles têm uma dízima, né? Um número que tem uma vírgula muito grande não acaba. Números de dízima são irracionais. E eu quero procurar aqui a nossa lousa mais que linda. Deixa eu abrir ela aqui. Então, a gente pode simbolizar esses dois tipos de números, tá? Eu não vou ligar a câmera, gente, porque acho irrelevante aqui. E eu tô feio hoje. Como sempre, né? Então, sem câmera hoje. Até posso pôr uma musiquinha ambiente aqui, ó. Se vocês não gostarem da música, vocês falam que eu troco. Mas acho que vai dar. Porque matemática é uma coisa tensa, né? Vamos botar um clima aqui. Não, isso aqui é ruim, sabe? Aqui, ó. Quem gosta de Lady Gaga aqui, é muito bom. Vamos Lady Gaga. Vamos lá entrar no mundo maravilhoso de Alice em matemática aqui. Vamos lá, gente, tá? Eu vou abaixar só um pouquinho. Então vamos lá. Deixa eu só abrir a minha lousa,
que a gente vai precisar escrever um pouquinho hoje, tá? Então, só continuando aqui. Então, ela pode representar número racional ou irracional, tá? E aí a fração, ela vai funcionar como uma divisão, basicamente, né? Onde o numerador é o número que está sendo dividido e o denominador é o número que irá dividir, né? Então, na verdade, esse de baixo aqui, ó, é o número que está sendo dividido e o número que vai dividir é o numerador, tá? E a gente pode representar também a fração como parte de um todo, né? Então, aqui representando a parte em preto, a gente tem aqui essa parte aqui, ó, meio, é meio. Meio é a parte preta e aqui é 3/4, porque se a gente pegar esse quadrado e dividir no meio, temos meio e meio. E aqui não, aqui a gente vai dividir em 4 esse círculo, vamos ter aqui mais ou menos 3/4 aqui, né? Se a divisão ela foi feita de uma maneira correta, né? Tá certinho, às vezes não tá, mas aproximadamente aqui 3/4, a parte preta e a parte branca é 1/4, ok? E a gente entra aqui na parte das operações com frações, né? Vamos começar pela multiplicação e divisão, que é mais fácil, tá? A gente entender do que a adição e a subtração, tá? Por que é mais fácil? Porque ela não tem que fazer MMC, não tem que fazer, né, aqueles termos todos, é mais fácil da gente entender. Então, por exemplo, a multiplicação, ela é simples, né? A gente vai consistir apenas em multiplicar o que está de cima e de baixo pelo de baixo. Então aqui, ó, 4/3, certo? Vezes 3/7. O que eu vou fazer? Só multiplico o 4 vezes 3 e o 3 vezes 7. Então aqui, ó, 4 vezes 3 em cima, 3 vezes 7 embaixo, tá? Então 4 vezes 3, 12, 3 vezes 7, 21, tá? Então deu 12, 21 avos. Quando você tem um número acima de 10, então 11 para mais, você vai falar o número mais avos. Então você vai ter primeiro, não, você vai ter, por exemplo, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 e 1/11, 1/12, 1/13. Então, assim que você passar do 10, você vai falar o número mais avos no final, tá? Então, aqui é 12, 21 avos. Então, 12, 21 avos. Vamos lá. A divisão, ela é bem parecida com a multiplicação, tá? Então, ela vai consistir apenas, a gente vai pegar a segunda fração, vai inverter, né? Então, o que é denominador vira numerador e vice-versa. E aí, a gente passa a multiplicar. Então, aqui, ó, 2/4, ok? Dividido por 5/3. O que vai acontecer? Esse 5/3, ele vai inverter, né? Então o 3 passa para cima e o 5 passa para baixo. E o que era uma divisão, o que já foi uma divisão um dia, hoje não é mais. Hoje é uma multiplicação. Então você inverte a segunda fração e transforma em multiplicação, tá? Então o que era 2/4 dividido por 5/3 virou 2/4 vezes 3/5. Entenderam? Mais ou menos? Isso aqui é mais fácil, né? Então, e a gente multiplica igual fez em cima, tá? Então, 2 vezes 3, né, dá 6, e 4 vezes 5, que vai dar 20, e dá 6, 20 avos, tá? Aqui, daria para simplificar, mas vamos deixar assim, tá? Depois a gente vai ver a parte de simplificação. E aí tem uma regrinha aqui, que sempre quando você vê um número que não tem uma fração embaixo, tem um, né? Então, esse 1 aqui a gente lê inteiro. Então, 9 inteiro. 9 inteiros. 9 inteiro, né? Não sou mestre do português, mas vamos lá. Então, é assim, alguma dúvida como a gente faz multiplicação, divisão? Any doubts? Alguma dúvida? Estou conseguindo me ouvir, né? Porque sabe que dá uma... Gente, estão me ouvindo? Pelo amor de Deus. Não me mata do coração.
Será? Não estou respondendo. Ah, tá. Quando tem uma fração no denominador. Tá. Vou fazer aqui. Então, vamos lá. Deixa eu ver se já abriu minha luz aqui. Abriu. Deixa eu apagar aqui tudo. Deixa eu transmitir para vocês aqui. E vamos dessa tela aqui. Então vamos lá, ó. Atenção aqui, hein? Ó. Fração no denominador, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender. O que é uma fração? É uma divisão, certo? Então, por exemplo, eu vou ter aqui 3 sobre 7 quintos, tá? Então, é 3 sobre 7 quintos. Então, é uma fração no denominador. Lembra que esse 3, quando está sozinho, ele é 3 sobre 1. E isso é uma divisão? Então vai ficar o quê? 3 dividido por 1, 3 sobre 1, dividido por 7 quintos. E aí a gente aplica a regra da divisão. Então, a gente vai inverter esses 7 quintos. Né? Vai manter o primeiro e inverte o segundo. Então vai ficar 3 inteiros vezes 5 sétimos. E aí só multiplica 3 vezes 5, 15. 1 vezes 7, 7. Certo? E, se você tiver dúvida, é só você pegar esse que está no denominador e multiplica pelo que está em cima. E faz a fração, tá? Mas, na dúvida, faz dessa maneira, tá? Coloca um 1, né? Se tiver uma outra fração, não precisa, obviamente. Mas tem que sempre transformar isso numa divisão. Lembra que fração é divisão. Se fração é divisão, vamos aplicar a regrinha. Permanece o primeiro, inverte o segundo e tá perfeito, maravilhoso, ok? Mesmo se a gente tiver, por exemplo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 3 quartos dividido por 8 nonos. Divisão de fração, ó. É uma fração onde no numerador eu tenho, no denominador também. Então, isso aqui é o quê? 3 sobre 4 dividido por 8 sobre 9. Vou manter o primeiro e inverto o segundo. 3 sobre 4 vezes 9 sobre 8. Então, 3 vezes 9, 27. 4 vezes 8, 32, né? 27 sobre 32, tá? Esse resultado aqui. Certo, gente? Entenderam? Quando a gente tem? Vai sempre inverter na divisão, tá? Vai inverter a segunda fração. Então, ó, aqui é o nosso cálculo. Primeira fração vai permanecer, esse 3 quartos. A segunda fração você inverte. Então, o que está no denominador passa para o numerador, o que está no numerador passa para o denominador. Ok? É sempre assim. Você só gira e vai. Qual que é o macete que você lembra, Lucas? Quer compartilhar conosco? Porque eu não sei. Nunca tive um macete, eu não sei. Eu não tenho muita criatividade para essas coisas, sabe? Para mim é tudo chato, minha vida é chata. Eu tenho vontade de chorar um pouco. Depois você compartilha com o pessoal, porque sempre é bom, gente, ter. Esses macetes ajudam muito vocês se lembrarem das coisas na hora da prova, tá? Seja qualquer prova, qualquer momento que você estiver fazendo, é bom porque isso aqui vocês vão precisar bastante, tá? Então, saber como faz isso. Consegue me ouvir? Consigo, pode falar. Ah, tá. É porque eu não vou saber explicar por mensagem.
Acho que foi no cursinho que eu vi no primeiro ano, a gente fazia por barriguinha, barrigão. Pegava e fazia, tipo, 3 vezes 9, uma barrigona, e 4 vezes 8, a barriguinha. No primeiro ali ainda. A fração original. Tá, peraí. Vamos ver aqui. 3/4, 8/9. Então, 3 Não, não, vezes não. 9. No primeiro ali que você já fez, na esquerda. Ah, tá. Isso, aí Entendi. você puxa um traço pro 9, faz, tipo, a Assim barrigona e a barriguinha. e assim. Ah, entendi. Isso. É, gente, é um Lembrei agora. jeito também. É um jeito também. Aqui, ó, uma barrigona aqui e uma pequenininha aqui. Nossa, gente, Tudo. criatividade. É o brasileiro que inventa aqui, gente. Arrasou. Então, também aqui, ó, vai ajudar. Sim, obrigado, Lucas, por esse macete maravilhoso, tá? Imagina. Já utilizem, tá? Ó, faz barrigão aqui, né? Aquele que você acabou de comer, você tá estufado. E aqui é a barriguinha aqui, que é a que a gente quer chegar, né? Quando a gente faz uma academia, quando a gente faz alguma coisa. Então, o, o que tá mais em cima multiplica com o que tá mais embaixo e esses dois do meio aqui. Também tá ótimo, perfeito, tá? Perfeito mesmo. Então, certo. Alguma dúvida? Tá? É sempre bom aqui lembrar que o primeiro que você vai multiplicar vai ficar em cima e o segundo embaixo, tá? Sempre lembrar isso. Alguma dúvida até agora? Algo mais que vocês queiram? Se vocês têm uma dúvida? Sim, não? Talvez não? Ok? Sim? Tem dúvidas? Ah, tá. Entendi. Tudo bem. Então vamos lá. Então aqui a gente vai agora para adição e subtração, tá? Ah, então vamos lá. A gente tem duas maneiras, né, de efetuar adição e subtração. Lembrando que adição e subtração é, entre aspas, a mesma coisa, tá? Porque quando você está subtraindo, você está somando com um número negativo, na teoria. Se você for pensar, né, naquela regra dos sinais, então você tem 3 mais menos 3, mais com menos dá menos, né? Então, vai se comportar da mesma maneira. Então, a gente vai ver como é que a gente vai fazer aqui agora, tá? A gente tem dois modos para fazer. Um modo mais rápido, mas talvez um pouco mais difícil em alguns casos, né? É a gente utilizar só a multiplicação. Mas antes de ver isso, vamos ver aqui que se a gente tiver uma adição e subtração de fração, onde o denominador, que é o número de baixo, tá? Ele for igual em todas as frações, tá? A gente consegue fazer o quê? A gente consegue manter ele e só soma o número de cima. Então aqui no caso, ó, 2 terços mais 4 terços. Vai manter os 3 e aí vai somar o 2 e o 4, tá? Então manteve o 3 aqui embaixo, somou os numeradores. Então ficou 6 sobre 3, ou 2 inteiros, tá? Mas quando tem denominador igual, é só manter o denominador e somar o numerador, tá? Então mantém o de baixo e soma o de cima. Se for diferente, aí já vai entrar MMC e multiplicação, tá? Então como é que a gente vai fazer? Fazendo pelo método mais fácil, mas talvez não tanto, né? Dependendo da fração, a gente vai ter assim. Vamos supor. 7 terços mais 4 quintos. Aqui, ó. Pronto. O método da multiplicação, ele vai falar o quê? Você multiplica os denominadores. Então vai dar 15, certo? Multiplica os denominadores. Gente, eu tenho um problema que eu não consigo falar enquanto me ouço. Que eu tô parecendo que eu tenho um derrame. Deixa eu mudar aqui. Eu vou tirar o fone. Se vocês forem falar no microfone, vocês falam comigo que aí. Porque, né? Senão vai ficar muito complicado pra minha vida. Perdão mesmo, tá? Perdão mesmo. Ai. Porque é sério, gente. Eu juro pra vocês. Se eu escuto a minha voz, eu não consigo assimilar. Consigo pensar.
tá? Então, vamos tentar fluir melhor a aula aqui. Vamos lá, ó. O método da multiplicação, ele vai funcionar como, tá? A gente vai ter, ó, por exemplo, aqui, 3 vezes 5 vai dar o 15, vamos manter o 15 aqui. E a gente vai pegar esse número aqui, vai fazer o quê? Divide pelo de baixo, aqui, ó, dividiu pelo de baixo, e depois multiplica pelo de cima, certo? Então, ó, 15 dividido por 3 vai dar 5, certo? Vezes 7, então 5 vezes 7 vai dar 35. Aqui a gente vai colocar 35. Deixa eu aumentar aqui. E vai fazer a mesma coisa aqui. Então, aqui 35 mais 15 dividido por 5 vezes 4. Certo? Então, ó, 15 dividido por 5, 3 vezes 4, 12. Aí ficou 35 mais 12, 47. Dividido por quanto? Por 15. Tá? Consigo simplificar isso? Eu acho que não. Porque por 3 não dá, né? Como é que eu sei se eu consigo multiplicar o meu número por 3? Se eu somar esses dois aqui, ó, 4 mais 7, ele vai dar quanto? Vai dar 11, né? 11 não é múltiplo de 3. Se você somar os números aqui, que tiver, e for um múltiplo de 3, você consegue dividir esse número por 3, tá? Uma regra. Igual para 9 também. Também dá. Então, ele não dá. Então, ficou isso aqui, ó, 47 sobre 15, certo? Dúvidas desse primeiro método da multiplicação de denominadores? Ok? Esse é o primeiro método, tá? E aí temos o segundo método. Só que antes de passar, a gente precisa entender o que é MMC e MDC, tá? Então, vamos lá, que é um grande tabu isso, né? Vamos até aumentar aqui. Vamos fazer um traço gigante aqui, tá? Vamos lá. MMC e MDC. Eu jurava que tinha uma ferramenta de colocar texto aqui, mas eu não sei onde é que tá. Eu não sei usar isso aqui direito. Deixa eu ver se tem aqui em algum lugar. Não, não tem aqui. Talvez aqui. Não. Só tem caneta. Então vamos lá, ó. MMC, o que é aqui? É mínimo múltiplo comum, certo? MDC, máximo divisor comum. Então vamos lá. Para a gente achar o mínimo múltiplo comum, a gente tem uma forma prática, né? Que é o quê? A gente vai fazer o fatoramento, né? Fatoramento não existe, gente, perdão. Fatoração. Ai, meu Deus do céu, que vergonha. A fatoração, gente, fatoração, tá? A gente vai fatorar, eu não sei se é fatoramento ou fatoração, gente, não sei de português, tá? Mas vamos fatorar os números, mas em conjunto, né? Então a gente sabe que fatorar um número, o que é? Por exemplo, deixa eu colocar aqui, ó, eu vou fatorar o 16, né? Vamos supor. A gente vai sempre fatorar por números primos, né? Então vamos colocar aqui, ó, por 2, ó, não, o 16 nunca vai dar o mesmo número. Vamos colocar, sei lá, o 30, vai, ó. Então, o 30 eu consigo dividir por 2, e aí vai dar 15. E aí o 15 eu consigo dividir por 3, que é o próximo número primo, né? Que o número primo é o número que só divide por ele mesmo e por 1, né? Então, 15 eu consigo dividir por 3. Então, eu vou dividir, vai sobrar 5. E 5 eu consigo dividir por 5. Vai sobrar 1. Sobrou 1, eu paro. A multiplicação desses números aqui, ó. A multiplicação desses números na minha fatoração tem que dar esse aqui, ó. Então, 2 vezes 3 vezes 5 tem que dar obrigatoriamente 30, certo? Tá fazendo fatoração, Jonatas. Só para a gente entender como é que a gente vai fazer o MMC aqui, tá? Então, ó. 30 dividido por 2, 15. 15 dividido por 3, 5. 5 dividido por 5, 1. Chegou no 1, parei, tá? Então, 2 vezes 3 vezes 5, ele dá 30, porque ó, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30, certo?
Então, a multiplicação desses números do lado direito tem que dar sempre o primeiro número, tá? Se deu o primeiro número, você fez certo. Ok? Se não, você fez errado, tem que fazer mais uma vez. Tenta dar uma olhada onde você errou. E a gente vai utilizar esse princípio aqui no MMC, tá? Então, só que quando a gente faz MMC, a gente está falando de 2 números ou mais. Então, se a gente for usar, por exemplo, MMC entre 12 e 30. Certo? A gente vai separar esses números por uma vírgula. Isso aqui não é 12,30, é 12 e 30, tá? Então a gente vai fazer uma fatoração em conjunto. Então quando a gente colocar um número do lado direito, ele vai dividir pelos dois do lado esquerdo. Então aqui, por exemplo, eu vou começar com o 2. Então eu vou dividir 12 por 2 e 30 por 2. Então vai ficar o quê? 12 por 2, 6, 30 por 2, 15, certo? Aqui eu consigo dividir de novo por 2, certo? Mas você vai falar, mas Olinho, você tá ficando maluco, não dá para dividir 15 por 2 e dar um número inteiro, né? Aqui tem que sempre dar um número inteiro, tá, gente? Não dá para fazer número ímpar. Ok, se não dá para fazer, o que você vai fazer? Não faz. Então, vai colocar mais um 2, então vai fazer o quê, ó? 6 dividido por 2, 3. E o 15, eu vou deixar como 15, certo? Agora sim, eu não consigo usar o 2 para dividir nem o 3, nem o 15, certo? Então, se eu não consigo dividir o mais por nenhum dos meus números, né, que eu estou fazendo no meu MMC, eu vou passar para o próximo número primo, certo? Então, o próximo número primo é qual? É o 3. Né? Então, 3 eu consigo dividir por 3 e por 15. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. 3 dividido por 15, 5. Certo? Não consigo mais fazer a divisão por 3, certo? Porque 1 não dá e 5 não dá. Próximo número primo, 5. Então, eu vou colocar aqui. Então, vamos lá. 5 dividido por 1, a gente não vai ter nada, né? Então, vamos deixar 1. Não dá para fazer. A gente não vai fazer aqui. No caso, com 1 você para, né? Então, 5 dividido por 5, 1. Cheguei em todos os números até o número 1, né? Eu vou parar. E aí eu vou multiplicar. Isso aqui, ó. Então, ó. 2 vezes 2, 4, certo? 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Ou seja, o MMC de 12 e 30 é igual a 60. Certo? Dúvida de como a gente faz o MMC? Alguma dúvida? Não? Tá certo? Certo. Agora, para a gente fazer o MDC, né? Máximo divisor comum, ele é um pouco diferente, mas segue na mesma linha, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo, a gente achar o máximo divisor comum entre 12 e 30, tá? A gente vai ter que fatorar esses dois números, tá? Vamos fazer uma fatoração desses dois números. Então, a gente vai fatorar o 12, certo? Então, o que é o 12? Ele é o 2 e vai virar 6. O 2 de novo vai virar 3. E o 3 vai virar 1. Certo? E eu tenho o meu 30. Que o que é o meu 30? Ele é o 2, que vai virar 15. O 3, que vai virar 5. E o 5, que vai virar 1. Certo? Então, eu tenho que o meu 12 aqui, ó. Ele é igual aqui a 2 vezes 2 vezes 3. Certo? E o meu 30, ele é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Certo? Eu fatorei os meus dois números. Como é que eu vou fazer para poder achar o meu MDC? Eu tenho que ver quais são os divisores, né, em comum entre esses dois, né? Então, para mim achar os meus divisores em comum, eu vou ver aqui, ó. Qual que eu tenho aqui em cima que eu tenho aqui embaixo? Vamos lá, eu tenho 2 aqui. Eu posso ter com esse 2 aqui. Tem algum outro 2 aqui? Não. Mas tenho 3, ó. 5 eu só tenho
embaixo, certo? Então, não vou te pegar. Então, eu só tenho, repetindo, o 2 e o 3. Se eu só tenho o 2 e o 3, como é que vai ser aqui? O meu MDC de 12 e 30, ele vai ser... Deixa eu fazer aqui embaixo, peraí. Meu MDC aqui, ó. MDC de 12 e 30, ele vai ser o quê? Como eu tenho esses iguais aqui, tá? Ele vai ser 2 vezes 3. Eu vou multiplicar os números que eu tenho iguais. Então, 2 vezes 3 é igual a 6. 6 é o meu máximo divisor comum. É o maior número que eu tenho que eu consigo dividir 12 e 30 ao mesmo tempo. Certo? Nenhum número maior que 6 eu vou conseguir dividir os dois ao mesmo tempo. Certo? Então, o meu máximo divisor comum é o 6. E isso entre o 12 e o 30. Ok? Essa maneira, alguma dúvida como a gente conseguiu localizar? Olha, para fazer fração é MMC sempre, tá? MMC sempre você vai fazer fração. Quando for fazer soma, né? MDC, por enquanto, é mais para conhecimento. A gente vai entrar isso na próxima aula, tá? Provavelmente, se eu não me engano, tem uma regra na regra de 3 que a gente usa, mas por enquanto ele só tá aí para a gente saber, né? E aí, mas é bom saber porque mais pra frente a gente vai precisar, tá? Vai utilizar em algumas outras regrinhas, mas para fração é MMC, tá? Não é para fazer MDC em fração. Fez MDC em fração, tá errado. É sempre MMC, tá? MDC é só porque a gente tem MMC e MDC, né? Então é bom falar dos dois. Então, alguma dúvida sobre isso? A gente tem aqui, para fazer o MDC, né? Só para completar, uma regrinha outra mais prática, tá? Então, o que acontece? Ó, a gente vai fazer. Isso aqui talvez seja prático ou não, mas depende, né? Então, vamos tentar fazer aqui, ó. Fazer o MDC de 12 e 30 mais uma vez, ó. Certo? Como é que a gente pode achar também? A gente vai fazer assim. A gente vai sempre dividir o número maior pelo menor. Então, vai ficar o quê? Número maior 30, número menor 12. Então, 30 dividido por 12. Isso aqui vai dar quanto? Ó? 30 dividido por 12, certo? Ele vai dar, aqui eu tenho 2, né? Menos 24, vai sobrar 6. Então, eu vou ter o quê? Isso aqui vai dar 2 e eu vou ter o meu resto, né? Que é esse número aqui, ó. Que vai ser 6. Aí o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar a gente vai pegar o divisor, né? Que é o menor número que tá embaixo e vai dividir pelo resto da divisão anterior. Então, ó, eu vou pegar esse número aqui, agora eu vou dividir por esse, certo? Então, eu vou ter o meu 12 dividido por 6. Isso aqui vai dar 2, mais uma vez, com o resto 0, né? Porque dá para dividir certinho. E aí, quando ele der uma divisão exata, né? O meu MDC vai ser sempre o meu denominador final, que é esse aqui, ó. Esse 6, certo? Então isso ficou meio claro. Dá pra gente fazer com um número maior aqui, por exemplo. Vou fazer aqui, ó. MDC entre 48 e 30.
Vamos fazer aqui, ó. 48 é o número maior, 30 é o número menor, tá? Então, 48 dividido por 30, ele vai dar 1 e vai sobrar 18. Aí eu vou pegar o 30, agora eu vou dividir por 18. Certo? Isso aqui também vai dar 1 e vai sobrar 12. Certo? Vou pegar agora esse 18, vou dividir com o 12. Isso aqui também vai dar 1 e vai sobrar 6. Eu vou pegar o meu 12, dividir pelo 6 e vai dar 2 com o resto 0. Se aqui deu o resto 0, o meu MDC é o meu denominador. Sempre. Claro, esse modo de pensar, eu não sei se é mais prático, mas também dá para fazer assim. Não sei se o que vocês preferem. Se vocês preferem esse ou preferem fazer daquela outra maneira em cima? Que a gente viu. Que fatora, vê os que tem iguais. Acho que o outro é mais fácil, né? Essa é uma outra maneira, assim, vai do que cada um acha, né? Do que cada um consegue fazer de uma maneira mais fácil, tá? Mas tem essas duas maneiras. A primeira é você achar todos os divisores, a segunda é essa. Então, ok, gente. É isso, e a gente vai utilizar. Então, isso aqui a gente vai ver mais pra frente, MMC para fazer as frações. Então, voltando lá na nossa fração, tá? Eu vou apagar aqui a tela, mas vai ficar gravado na aula, tá? Então, vou apagar aqui, voltando aqui na nossa fração. Vamos lá, sei lá, 7 quartos mais... Não, vamos botar um número mais alto aqui. 7/18 avos mais 5 sobre 24. Então vamos lá. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o MMC desses dois números aqui, tá? Então, ó, 18 e 24, eu vou fazer o meu MMC. Então, ó, MMC, tá? Então, ó, 18 e 24 eu consigo fazer por 2, né? Então vai ficar o quê? Aqui vai ficar 9. Aqui vai ficar 12. Certo? Eu ainda consigo fazer por 2 mais uma vez. Porque o 12 eu consigo fazer. Então vai ficar 9 ainda, porque o 9 não dá para fazer por 2. E aqui vai ficar 6, certo? Consigo fazer mais uma vez por 2. Então vai ficar aqui ainda 9. E aqui vai ficar 3. Não consigo mais fazer por 2, né? Porque aqui são números ímpares. Então eu vou fazer pelo próximo número primo. Tá? Sempre número primo, gente. Não usa 4, 6. É só número primo. Então aqui, 9 dividido por 3. 3. 3 dividido por 3, 1. E mais um 3 aqui. 1, 1. Parei. Certo? Então vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 dá 8, 16, 24. 24 vezes 3 vai dar... Vou fazer aqui rapidamente. 12, 1, 3 vezes 1, 2 aqui. Dá 72, né? Então, aqui vai ficar o quê? 72, certo? Ok? E aí, eu vou fazer o quê? 72, eu vou dividir por esse e multiplicar por esse. Dividir por esse e multiplicar por esse, ó. Vou dividir aqui e aqui eu vou multiplicar. Então, ó, 72 dividido por 18 vai dar quanto? Vai dar 4, certo? Então, 72 por 18, 4. 4 vezes 7 dá 28. Então, 7, 14, 21, 28. Mais 72 dividido por 24, a gente viu que dá 3, né? Aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Então, 28 mais 15 vai dar 38, 43. Vai ficar 43 dividido
por 72. Esse é o resultado aqui da nossa continha. Certo, gente? Dúvidas como a gente fez? Alguma dúvida? Não? Certo? Ok? Então, vamos fazer assim. A gente fez aqui os exemplos, tá? E aí, no exercício aqui, já temos uns exercícios para vocês fazerem aqui, tá? Ó. Aqui tem uma regra de simplificação, tá? A gente sempre tenta, assim, sempre colocar, se der para dividir o mesmo número em cima e embaixo, a gente vai dividir pelo mesmo número, e aí assim que não der mais, a gente vai, né, a gente chama isso de fração irredutível. 99% das vezes, uma resposta vai estar em fração irredutível, tá? Então você vai ter que sempre simplificar. Então, ó, por exemplo, 16 e 20 eu consigo simplificar por 2 e 2. 8 e 10 por 2 e 2 também. Entendeu? E no final vai sobrar 4 e 5. Entendeu? 16 por 2, 8. 20 por 2, 10. Ficou 8 sobre 10. 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. 4 sobre 5. Agora eu não tenho mais nenhum número que dê para mim dividir. Então vai ficar assim mesmo. Ok? Então é isso, gente. Então aqui tem alguns exercícios, tá? Ó, na verdade, um só. Várias frações para vocês treinarem, tá? Quero treinando frações, gente. Vamos treinar frações aqui. Vai ficar craque, tá? Só tem esse exercício aqui, se eu não me engano, né? É, só isso. Então, várias frações aqui para vocês treinarem, tá? Qualquer dúvida, chama. E vamos começar, né? Pelo menos, a nossa próxima, que é potenciação e radiciação, tá? Já para a gente continuar, já que falta 20 minutos, dá para ver alguma coisa, tá? Então vamos lá. A potenciação e a radiciação, elas são operações que vão envolver a multiplicação e fatoração de determinados números incógnitas ou variáveis. Então a gente pode levar aí, colocar um expoente numa letra, no número, tranquilamente, né? É tranquilo, gente. No fundo é tranquilo, tá? A potenciação, ela vai ter um processo que a gente vai trabalhar a multiplicação, né? Então, vai ser aqui, ó, por exemplo, A elevado a N vai ser o quê? A1 vezes A2 vezes A3 até chegar, né, nesse número aqui. Então, por exemplo, se eu tiver A elevado a 3, então vai ser 3 vezes eu multiplicando A, certo? Se eu tiver A elevado a 10, vai ser 10 vezes eu multiplicando A. E aí esse A vai ser, a gente vai chamar de base e o N de expoente, tá? Então aqui, por exemplo, ó, 2 elevado a 2. Então vai ser o quê? 2 vezes eu multiplicando 2, certo? Então 2 vezes 2 dá 4. 3 elevado a 3. Vai ser 3 vezes eu multiplicando 3. Ó, 1, 2, 3. Então 3 vezes 3 vezes 3. Então vai dar 27. 4 elevado a 4. Vai ser 4 vezes eu multiplicando 4. Então 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Vai dar aqui 256, tá? Aqui a gente chama de ao quadrado, quando tem 2, tá? Em cima. Quando tem 3 no expoente, é ao cubo. E a partir do 4 é número ordinal. O que é número ordinal? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, né? Então, você 2 ao quadrado, 3 ao cubo, 4 à quarta, 5 à quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona, a décima, a 11ª e assim vai indo, tá? E aí a gente tem várias regrinhas, né, na potenciação para que a gente tem que sempre prestar atenção, tá? Então, vamos lá, vamos lá. Numa multiplicação de potências de mesma base, ok? Para a gente fazer esse cálculo, por exemplo, 2/3 vezes 2/4, a gente pode conservar a base e só somar o expoente, né? Então, 2/3 vezes 2/4, eu não preciso fazer 2 elevado a 3, achar quanto que isso dá, 2 elevado a 4, achar quanto que isso dá, e depois multiplicar os dois, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Eu só posso somar os meus expoentes. Quando é multiplicação, hein, gente? Não é soma. Se eu estou multiplicando duas potências, eu só somo os expoentes, tá?
então vai ficar 2 a sétima. Então 2 a terça vezes 2 a quarta vai dar 2 a sétima, ok? Então vamos lá. Então aqui embaixo tá falando aqui, ó. 2 a terça, 8. 2 a quarta, 16, certo? Então, isso aqui, se eu multiplicar, vai dar 128, tá? Numa divisão, é bem parecido. Só que em vez de você multiplicar, você vai subtrair, tá? Então, ó, 2 a oitava dividido por 2 a terceira, né? O 2 ao cubo, vai ser o quê? 2 elevado a 8 menos 3. Então, eu vou pegar o de cima e vou subtrair com o de baixo, certo? Então, vai ficar 2 elevado a 8 menos 3. Ou seja, 2 aqui, tá? Ok? Aqui, ó, 256 dividido por 8 dá 32, é a mesma coisa aqui. Se eu vou elevar uma potência por uma outra, né? Então, se eu tenho aqui, ó, 2 a quarta e tudo isso ao quadrado, eu vou multiplicar, ó. Se eu tenho 2 elevado à quarta, e aí esse 2 elevado à quarta eu elevar ao quadrado, certo? Eu vou só multiplicar os meus expoentes, tá? Então, vou multiplicar o 4 e o 2, e aí ele vai virar o 8, tá? Então, ó, 2 a quarta elevado ao quadrado, isso vai dar 2 à oitava, certo? Qualquer potência, tá? Tirando potência de base zero, né? Cujo o expoente vai ser zero, né? Ó, 1 elevado a zero, 2 elevado a zero, 3 elevado a zero, vai ser sempre 1. Qualquer número elevado a zero, tirando zero, vai ser sempre 1, tá? Por exemplo, aqui, ó. Se a gente ver aqui, né, ó, 2 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado, né? Isso aqui é o quê? 2 ao quadrado é 4, certo? 4 dividido por 4 vai dar 1, né? Então, ó, 2 elevado ao quadrado dividido por 2 ao quadrado é igual a 2 elevado a 2 menos 2. Isso é 2 a 0, certo? Só que isso aqui é igual a 1. Ok? Então, isso aqui também vai ser igual a 1. Ok? Gente, alguma dúvida até agora? Vocês estão conseguindo pegar essas regrinhas? Eu vou mandar isso para vocês no Classroom também, tá? Esses conteúdinhos vai ficar disponível para vocês. Mas se vocês tiverem dúvida, vocês falam que eu paro e eu repito, ok? Vamos lá. Aqui a gente já vai entrar, né? A gente não vai entrar num produto notável ainda, mas a gente vai ver, né, provavelmente na próxima aula. Mas aqui, ó, a potência de um produto é igual à potência com o mesmo expoente de todos os fatores. O que isso aqui quer dizer? Se eu tenho o número A vezes um número B e tudo isso aqui eu elevar ao quadrado, certo? Eu posso colocar o quadrado para cada um. Então vai ser A ao quadrado vezes B ao quadrado, certo? Então, ó, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, ó, limpa aqui, beleza? Se eu tiver, por exemplo, ó, 3 mais 4, na verdade é vezes, né? 3 vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto, né? Vai dar 3 vezes 4 é 12, né? 12 ao quadrado vai dar 144. 144, né? Ou eu posso fazer de uma outra maneira, né? Então, posso fazer 3 vezes 4 ao quadrado, seguindo a regrinha, vai ser 3 ao quadrado vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar o quê? 9 vezes 4 ao quadrado, 16, também vai dar 144. Certo? Isso aqui é essa regrinha que ela quer dizer. Vamos lá. Quando a gente tem uma fração, né? E a fração inteira ela tem um expoente, eu também vou colocar um em cada um, certo? Então, se eu tenho aqui o meu 5 terços, né? Ó, 5 terços, isso ao quadrado vai ser 5 ao quadrado dividido por 3 ao quadrado, certo?
Você vai colocar o expoente em cada um desses. O 0 elevado a qualquer número, certo? Exceto o 0, né? Ele vai resultar o número 0, né? Porque 0 vezes qualquer quantidade vai dar 0, né? E assim como qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, ó, o 0 elevado a qualquer número que não seja o 0 vai dar 0, sempre. Ok? E qualquer número que eu levar a 1 vai ser o próprio número, certo? Aí você vai perguntar, professor, mas e se eu elevar 0 elevado a 0? Aí a gente vai entrar num campo que a gente vai chamar de indefinição, né? Porque não é como se a gente fosse falar de infinito. Infinito não é um número, né? Ele é um conceito, né? Você fala, vou multiplicar por infinito. Não, infinito não é um número. Você não conta 1, 2, 3, 4, 5, você vai chegando até chegar no infinito. O infinito é uma coisa muito grande que não termina. Então é um conceito. E essa questão de 0 elevado a 0, 0 dividido por 0, né, que a gente sabe que não tem divisão, é uma coisa incerta, né? Porque a gente não consegue multiplicar 0 por 0 vezes, assim, sabe? Não tem. Pensa que se a gente for fazer isso, ele seria assim, ó, mais ou menos assim. Por que eu não tenho 0 elevado a 0, né? Porque o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, aqui, ó, 0 elevado a 2, aqui 0 elevado a 2. Divisão de potência, né? Então vai ficar 0, 2 menos 2. 0, e aqui vai dar 0 elevado a 0, certo? Ok. Só que esse 0 ao quadrado vai dar 0, e esse 0 ao quadrado também vai dar 0. Só que eu não consigo fazer divisão por 0. Se aqui fosse 1, eu conseguiria. Mas não, eu não consigo fazer divisão por 0. Então, a gente entra numa classe de número indefinido. A gente não conhece esse resultado, é um conceito só, tá? A gente não vai entrar nisso nas aulas, tá? Porque é uma coisa avançada, mas quem for cursar a faculdade que você tenha um curso de fundamentos de matemática, então seja ciências da computação, engenharias, matemática, física, né? Alguma licenciatura na área de exatas. Vocês vão ter uma matéria, provavelmente no primeiro semestre, no segundo, que chama Fundamentos da Matemática. E aí vocês vão aprender como a gente se livra disso. Mas por enquanto a gente só vai aceitar que a gente não vai ter uma definição para isso, tá? Então só vamos dar que isso aqui não existe. Ó, aqui, ó. O que eu falei aqui, ó? Por que o zero, a zero não faz parte dessa propriedade, né? 0 dividido por 0, ele não pertence, ó, esse símbolo aqui significa não pertence, na verdade não existe. Esse I, ao contrário com uma barrinha, não existe no conjunto dos números complexos, ok? Ó, ele não existe nem no conjunto dos números complexos, que é aquele que a gente falou quando tem, por exemplo, uma raiz de número negativo, que a gente falou na aula passada. Então ele não existe, ele não existe mesmo, nem como número imaginário, nem como número real. Então ele é só um conceito. É um conceito aí que a gente vai falar, tá? Então vamos lá. Quando existir uma potência com expoente negativo, a gente vai inverter a base, certo? E vai tirar o negativo, né? Então, por exemplo, aqui, ó. 3 elevado a menos 2, ele vai virar 1/3. Por quê? 3 é 3 sobre 1, certo? 3 sobre 1 elevado a menos 2, eu vou inverter, então vai ficar 1 sobre 3, tudo isso ao quadrado. Então vai ficar 1 ao quadrado, 3 ao quadrado, certo? Se eu tenho um expoente negativo, eu inverto o meu número, né? Então aqui é 3 sobre 1, vai ficar 1 sobre 3. E eu faço o quadrado disso. E aí, essa aqui é a última regrinha, tá? A regrinha até a última. E aí a gente tem a radiciação, né? Que é quando a gente tem a parte de raiz quadrada, né? A gente pode descrever o processo de fatoração para descobrir uma raiz quadrada.
se a gente não souber, né? Então aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem, ó, n raiz de A, onde n a gente chama de radicando, e o A é o radical, certo? E aí para resolver uma radiciação, né, quando a gente não sabe o valor, por exemplo, eu não sei quanto que vale raiz cúbica de 64, não sei. A gente pode fatorar o radical e aí a gente vai agrupar em grupos de quantidade igual ao radicando. Então aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Vamos fatorar o 64, né? Então, 64 dividido por 2 deu 32. Dividir mais uma vez por 2, 16. Dividido por 2 deu 8. Por 2 deu 4. Por 2 deu 2. Por 2 deu 1. Certo? Então eu tenho 6 vezes aqui o meu número 2. Como o meu radicando aqui ele é 3, uma raiz cúbica, né? Eu vou agrupar de 3 em 3. Então, ó, 3 números 2, depois mais 3 números 2. Eu vou agrupar sempre números iguais, tá? Eu não posso agrupar 1, 2, 2, 3. Né? Então, eu vou sempre, ó, agrupei um conjunto de 2 aqui, agrupei mais um. Ou seja, ó, primeiro grupo com 3 vezes o 2 como denominador, o segundo grupo com 3 vezes o 2 como denominador. Se eu tenho 2 grupos, vai ser o quê? 2, como esse número aqui é 2, ó. 2 vezes 2. Então eu tenho 2 grupos, onde o 2 é a minha divisão. Então eu só vou multiplicar e vai dar 4. Logo, resultado dessa radiciação vai ser 4. Você pode aplicar isso para qualquer coisa, inclusive para raiz quadrada, se você não souber. Né? Então, por exemplo, raiz quadrada de 64. Né? Ao invés de ser raiz cúbica, vamos fazer raiz quadrada de 64. O que eu vou fazer? Aqui, quando é raiz quadrada, né? Aqui ele não vai ter nada, ou vai ter um 2, né? Eu vou fatorar o meu 64. 64 por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. E por 2, 1. E aí, como é raiz quadrada, ó, eu vou agrupar de 2 em 2, ó. Um grupo, 2 grupos, 3 grupos, certo? Então, ó, um grupo aqui com 2 aqui, outro aqui que tem 2 e outro aqui que tem 2. Então, eu vou só multiplicar agora eles, ó. Então, 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ou seja, a raiz de 64 vai ser 8. Não está satisfeito? Faça um outro exemplo para você. Vamos fazer aqui a raiz de... Vamos pensar aqui. Deixa eu ver aqui algum número para fazer raiz. Ó, raiz de 256. Vamos lá, 256. Dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 128. Dividir por 2 mais uma vez, vai dar quanto? 64. Dividir por 2 mais uma vez, vai dar 32. Por 2, vai dar 16. Por 2, vai dar 8. 2, 4. Por 2 vai dar 2. E por 2 vai dar 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Vou só multiplicar isso. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Minha raiz é 16. Pode conferir na calculadora, gente. Sempre dá para fazer por fatoração, tá? Você achar esses números aqui. E é isso, tá? Eu vou parar por aqui, tá? Depois a gente passa aqui, termina na próxima aula, vê as regrinhas, tá? Senão não vai dar tempo. Mas, então é assim que a gente vai achar, depois a gente continua na próxima aula, tá? A parte de retirada de radicais e essas regrinhas aqui. E a gente já passa aí para a parte de regra de trade, já entra na produtos notáveis. Tá certo, gente? Se tiverem alguma dúvida, algo que vocês queiram falar, querem passar algo, uma mensagem. Sim, não.
Tudo tranquilo? Tá de boa? Ok, gente. Deixa eu só ver. Então, ó, vai ser por isso hoje, tá? Hoje é isso. Qualquer dúvida, vocês me procuram. Vou postar isso no grupo, ok? E aí, vocês me procuram, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês têm meus contatos, tem e-mail, deixei o Facebook. E é isso, gente. Quero agradecer a vocês, obrigado pela aula de hoje. Estamos arrasando em matemática. Façam os exercícios propostos. Não precisa fazer esse aqui. Faz pelo menos o que tem na verdade, faz assim, ó. Faz pelo menos o que tem o expoente aqui, tá? Ó. Faz o que tem o expoente, que é essa 2 aqui. E aqui tem as respostas, tá? Se vocês quiserem conferir. Mas não precisa fazer tudo ainda, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado por hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Agora vamos para a aula de redação. O professor Peter já entrou. Beijo para vocês e tchau.